como foi difícil ficar 2 meses calado, trabalhando para buscar alternativas. Mas vamos lá. Acredito em vocês, acredito no Brasil. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço a todos. Com muita luta, mas um bom 2023 a todos. Deus abençoe o nosso Brasil. Vamos em frente. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 26 de março de 2024, são 18 horas. Advogados aconselharam Bolsonaro a fazer isso aí que você viu. Na sequência que você viu, Bolsonaro, no dia 30 de dezembro de 2022, 2 dias antes de deixar o mandato, ele fugiu. Simplesmente ele fugiu, ele abandonou o mandato, pegou o avião, se mandou para os Estados Unidos e só voltou após ele ter a garantia que não seria preso no Brasil. Os advogados aconselharam Bolsonaro a sair do país antes da posse de Lula. O presidente consultou advogados para questionar se seria punido caso não passasse a faixa presidencial para Lula, e Bolsonaro temia ser preso após a posse. O Bolsonaro buscou o conselho de advogados para tomar algumas decisões antes da posse. Veja que ele diz ali que ele fez de tudo para buscar alternativas. Que alternativas? Alternativas à posse de Lula. Quais alternativas à posse de Lula? Todo mundo sabe agora quais eram as alternativas. As alternativas eram tentar um golpe militar, tentar com a minuta golpista decretar um estado de emergência no país e não passar a faixa para o Lula e continuar no governo. Prendeu Alexandre de Moraes, provavelmente prendeu Lula também, e aí ele ficaria como um ditador do país, não é? E na verdade o que acontece é que ele deixou o país 2 dias antes de passar a faixa presidencial, e aqui no Brasil isso foi tratado assim. Mas olha como trataram na Europa. Jair Bolsonaro abandona o Brasil. Esse é o site Euronews, é um site português, não é? Ele, na verdade, ele tem várias línguas. Você tem aqui em francês, tem várias línguas esse site. É um site europeu. Aqui tem a matéria em português. O ainda presidente rumou aos Estados Unidos, onde espera ficar pelo menos 3 meses. Jair Bolsonaro abandonou o Brasil e rumou aos Estados Unidos. Ele havia dito que não passaria a faixa para o Lula, mas iria embora só no dia 1º de janeiro, quando, evidentemente, ele deixaria de ser presidente automaticamente. Não é preciso passar a faixa, mas ele estaria no seu posto de presidente da República eleito até que o Lula recebesse a faixa da mão de alguém, não é? Assumisse numa cerimônia do Planalto. Portanto, ele fugiu a primeira vez no dia 30 de dezembro de 2022. E aqui o jornalista Kennedy Alencar, ele responde a uma dúvida que está na verdade complicando bastante a visão sobre o que fazer em relação ao Bolsonaro após ele tentar se escafeder da lei na embaixada da Hungria. Vamos ver aqui. Prender ou não prender Bolsonaro? O Supremo entre o direito e a política. O caso Hungria tem elementos jurídicos para justificar a prisão preventiva de Bolsonaro. E quais são esses elementos que a jornalista fala aqui? Eu vou falar para você, porque quem andou estudando o caso sabe qual é o problema, como ela explica aqui. O problema é o seguinte: o Bolsonaro, no dia
8 de fevereiro deste ano, ele teve que entregar o passaporte para a Polícia Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes, e a medida cautelar expedida pelo Supremo Tribunal Federal foi de que ele não poderia sair do país sem autorização do Supremo Tribunal Federal. Quando ele passa 2 dias dentro de uma representação diplomática estrangeira, onde a lei brasileira não tem efeito, ele basicamente saiu do país. Ele não comunicou e ele se hospedou em uma embaixada que ficava a 15 minutos da sua casa, ficava ao lado da casa dele, 13 quilômetros, 15 minutos de carro, ele estaria na embaixada. Por que ele foi para lá, dormiu lá e ficou lá indefinidamente, por 2 dias, né? Indefinidamente não, por 2 dias, por uma razão muito simples, porque ele estava achando que poderia ser preso logo após a apreensão do seu passaporte. Então ele foi para a embaixada 4 dias após ter o passaporte apreendido para ver o que aconteceria. Ele ficou 2 dias lá e nesses 2 dias chegou para ele a informação de que não haveria nenhum tipo de pedido de prisão antecipado para ele. Então ele saiu de lá e voltou para sua casa e retomou a vida normal. Mas a rigor foi a segunda fuga de Bolsonaro. E aqui o Kennedy Alencar ele explica que é um erro normalizar a ideia de prender Bolsonaro só após a decisão final do STF. Ele diz: se a gente radicalizar e normalizar a ideia de que Bolsonaro só pode ser preso após uma decisão final do STF, nós estaremos repetindo o erro que cometemos em 2018, que foi tratar Bolsonaro como um político normal quando ele não era. Ele tinha homenageado Ustra, que é um torturador, tinha uma tradição de ataque à democracia. E isso também foi dito pelo jurista Walter Maierovitch. Ele opinou hoje numa live do UOL que, na verdade, Bolsonaro ele vai se vitimizar de qualquer jeito. Não adianta o STF não prender o Bolsonaro agora, porque ele não está nem indiciado, porque o processo não terminou. Ele descumpriu, veja só, ele descumpriu as medidas cautelares impostas pelo STF e saiu do país. E saiu do país sem avisar nada para ninguém, tentando burlar a lei pela segunda vez. O fato que muitos analistas estão dizendo é o seguinte: o Bolsonaro não quer ser um mártir na prisão, ele prefere o exílio distante. Entre líderes globais que foram presos e conseguiram se recuperar para depois se tornarem mandatários em seus países, como Lula, há gente de todas as ideologias, mas o Bolsonaro não quer fazer o que fez o Lula. O que é que fez o Lula? O Lula não fugiu. Na verdade, é muito curioso, porque o Bolsonaro ele disse que o Lula ia fugir. O Lula foi convidado para um evento na Etiópia e ele foi proibido de ir para esse evento, e naquele momento o Bolsonaro disse o seguinte: não deixe ele ir para a Etiópia, não, cuidado, ele pode se abrigar em alguma embaixada estrangeira. Exatamente aquilo que ele fez. Logo mais você vai ver aqui no Blog da Cidadania esse outro episódio. Mas nesse episódio aqui, o que nós vamos ver é o seguinte: o Bolsonaro tem um risco muito grande de fugir, e esse é um consenso entre muitos juristas. O Walter Maierovitch pensa assim, o Dr. Pedro Serrano pensa assim, Lênio Streck pensa assim, vários juristas, Fernando Fernandes pensa assim, são vários os juristas aí que estão dizendo que tem que cumprir a lei para Bolsonaro, né? E veja, o filho dele, com toda a disfarçatez, está tentando nos fazer a todos de idiota. Ele diz: não sabia que ir a uma embaixada era crime, diz Eduardo Bolsonaro. Ah, não sabia não? Não sabia que alguém que teve o passaporte retido e que pode pedir asilo a uma embaixada
para não ter que enfrentar a lei, não pode ir a essa embaixada? Não sabia, então o azar dele, ninguém manda ser burro. Claro que ninguém acredita que ele é burro. E é claro que eles estão muito bem instruídos por advogados, eles sabem muito bem que é o crime de burlar medida cautelar determinada pela justiça. E aqui, veja só essa matéria: se Bolsonaro pedir ajuda a Orbán, a resposta será positiva, diz analista húngaro. Em Budapeste, o verdadeiro escândalo foi o vazamento das imagens internas da sede diplomática em Brasília. Segundo o Sándor Gyulay, professor da Universidade de Corvinus, o governo de Orbán deverá se pronunciar em algum momento. Ele diz que se Bolsonaro pedir asilo, o governo da Hungria vai dar o asilo para ele. Então, veja bem, o risco é muito grande, é óbvio que até os húngaros estão vendo isso. E a boa notícia é a seguinte, e essa é a notícia que fecha a matéria, que é a seguinte: a Polícia Federal já sabia que o Bolsonaro tinha passado 2 dias na embaixada da Hungria. A Polícia Federal prepara relatórios sobre Bolsonaro e a inteligência da PF já tinha informações sobre a ida do ex-presidente à representação da Hungria, mas não tinha os vídeos lá de dentro. A PF prepara um relatório a ser entregue ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a respeito da hospedagem de Bolsonaro na Embaixada da Hungria durante o Carnaval, pouco depois de ter sido instado a entregar seu passaporte. A inteligência da PF já tinha a informação de que Bolsonaro esteve na representação do governo húngaro em Brasília, mas não possuía os vídeos divulgados pelo New York Times. Ou seja, basicamente quase uma loucura achar que o Bolsonaro não está sob vigilância 24 horas por dia. Deixaram ele entrar na Embaixada da Hungria? Como? Por quê? Como foi que deixaram? Porque o que acontece é o seguinte: ele está sendo seguido. Ele pega o seu carro, sai da sua casa, alguém vai atrás dele. Aí ele passa pela rua da Embaixada da Hungria, o portão se abre e ele entra lá dentro. E a Polícia Federal já não pode fazer mais nada. Então não havia como evitar que ele entrasse na Embaixada da Hungria, e ele poderia estar lá até agora. Se ele tivesse decidido ficar lá, não haveria o que fazer, porque há um tratado internacional com a Hungria. Então é isso, minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.